Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar hoje a respeito da documentação rural para você dar entrada em qualquer benefício como agricultor no INSS. Como agricultor familiar, digo, segurado especial, certo? Que é aquele que tem a contribuição dispensada, o pagamento das mensalidades, né? A contribuição mensal ao INSS. É necessário apenas comprovar o exercício na atividade rural. Então, se você comprovar através da sua documentação essa atividade rural, fica preenchido o requisito aí no INSS. Então, aposentadoria, salário maternidade, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão, pensão por morte, todos esses benefícios aos quais o agricultor tem direito, né, devem passar aí pela análise dessas documentações aqui que nós vamos analisar uma a uma, tá bom? Então eu vou mencionando essa documentação e você vai verificando se tem ou se não tem. Na descrição aqui do vídeo eu vou deixar um link, né, a descrição, todos por escrito, para que você possa adquirir, ter com você no seu celular ou imprimir, enfim, como você quiser. Aí você já vai organizando aí toda a sua papelada, ok? Então vamos lá. Então o primeiro documento que a gente vai ter é a DAP. A DAP é a Declaração de Aptidão do PRONAF. Então é um documento que comprova aí o seu exercício, a sua atividade como agricultor familiar. Para você ter acesso à DAP, você pode se dirigir ao próprio sindicato. Se você fizer parte de algum sindicato, ele pode imprimir a sua via a alguma empresa estatal de assistência técnica ao trabalho rural. Nós aqui do Ceará, por exemplo, nós temos a Imatese. Então você pode pegar na Imatese a DAP para que você possa utilizá-la como prova no INSS. E também na própria internet você mesmo pode baixar. Se você fazer uma busca no site desses aí, como o Google, por exemplo, colocar extrato DAP, você vai clicar lá, vai digitar o seu CPF e você vai conseguir ter acesso aí à sua DAP, tá ok? Segundo documento, certidão de casamento civil ou religioso, em que você apareça, né, o cliente ele apareça com a profissão como agricultor. Então, sua certidão de casamento, se for ao cartório, veja se tem lá o seu nome com a profissão agricultor. Caso na certidão não tenha, o que você pode fazer? Você pode ir até o cartório e verificar se na época em que você casou, se nessa época você declarou que era agricultor. Porque muitas vezes pode não ter no documento, na certidão de casamento, mas lá no livro, no cartório, tem. Então, se tiver lá, você vai fazer o pedido de um documento chamado de certidão de inteiro teor, tá certo? Então, você vai pegar aí esse documento, você vai pagar, custa em torno de 60, 70 reais. Ele vai fazer um resumo da sua certidão de casamento, traduzindo de forma bem simples, e vai dizer que nessa época em que você casou, o ano tal, você se declarou como agricultor, tá ok? Interessantíssimo esse documento. Certidão de nascimento ou batismo dos filhos. Então, veja o mesmo raciocínio da certidão de casamento. Você vai pegar a certidão de nascimento do seu filho, de todos os filhos que você tiver, você olha se tem a profissão a sua como agricultor. Se tiver, ok. Se não, você vai até o cartório e você pega e vai fazer um pedido para ele fazer uma busca lá no livro e ver se quando seu filho foi registrado, se você na condição de pai ou de mãe, declarou que a sua profissão era como agricultor, rurícola, enfim, tá? Então, também é possível fazer a certidão de inteiro teor nesse caso. Certidão de tutela ou curatela, em que você apareça com a profissão como agricultor. Se alguém é interditado e você é o curador dessa pessoa, aí se trata de uma situação já bem específica. Também, se tiver a sua profissão como agrícola, do trabalho agrícola, você já vai poder utilizar também como prova no INSS. Alguma procuração que você tenha otorgado em que você apareça como agricultor, outro documento. Se você otorgou uma procuração a alguém, qualquer pessoa, e nela aparecer a sua profissão, fulano de tal, agricultor, também ela serve como prova rural no INSS. Então, você está vendo aí que não são provas aquelas mais clássicas, tem uma infinidade de provas que eu tenho certeza, já nas que eu falei, as que eu vou falar ainda, você jamais imaginou que poderia utilizar aí no INSS. Título de eleitor ou ficha de cadastro eleitoral em que o cliente ele apareça como agricultor.
é possível no site do TSE você conseguir verificar a certidão eleitoral, a declaração, e lá tem a profissão do eleitor. No caso, se apareceu como agricultor, você pega, imprime e guarda também esse documento. Se você não quiser pegar pela internet, se você não souber, você pode ir até o fórum da sua cidade, que também lá eles podem imprimir e pegar essa certidão para você, tá? Mas é bem simples. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link para você ter acesso a isso. Além do link para pegar a DAP, o link para poder você pegar a certidão da Justiça Eleitoral. Certidão de quitação ou alistamento militar. Se você fez, né, isso daí, quando você tinha 18 anos, você pega a carteirinha, se tiver a profissão, também é uma prova, uma excelente prova por sinal. Comprovante de matrícula ou ficha de inscrição em escola, boletim de escolar de trabalhador rural dos filhos, enfim. Se você tem seus filhos, eles estão em idade escolar, a ficha lá dos seus filhos vai ter o seu nome e o nome da mãe da criança, ou vice-versa, né? Então é necessário verificar se um desses dois tem a profissão sua ou da sua esposa, ou vice-versa, como agricultor. Agora um detalhe, o que se pede é a ficha da época. Vamos supor que você quer comprovar um fato aí do ano 2000, por exemplo. Não serve uma declaração atual dizendo que tem uma ficha do ano 2000 com essa profissão como agricultor. O que eu quero mesmo é a ficha do próprio ano 2000. É isso que serve. Por quê? Porque a documentação da INSS tem que ser contemporânea. Então, se eu estou querendo provar um fato do ano 2000, eu tenho que ter um documento do ano 2000, por exemplo. A não ser que tenha incendiado ou tenha sido roubado, alguma coisa, aí a declaração ela vai suprir, ela tem que mencionar que aconteceu isso. Mas, via de regra, tem que ser uma documentação contemporânea, da época, tá ok? Ficha de associado em cooperativa em que o cliente apareça como agricultor. O que é isso? Alguma cooperativa rural, né? De produtores rurais, na qual você produza, entrega a produção, ela venda e você faça parte. Se você tiver aí a sua ficha comprovando que você faz parte dessa entidade também, você pode utilizar como prova rural no INSS. Comprovante de participação como beneficiário em programas governamentais de apoio ao trabalhador rural, como curso técnico na área rural, né, que você tiver feito, um curso na produção, vamos supor, aqui o exemplo do Ceará, um curso que a Imatese ela desenvolveu aí para ensinar a pessoa a enxertar uma muda de cajueiro, por exemplo. E na sua cidade deve ter com certeza também aí outras questões desse tipo. Hora de trator, muitas prefeituras ou muitas empresas públicas, elas fornecem um trator e você paga uma hora, um valor bem baixo, para você poder aradar aí sua terra. E esse comprovante que você recebeu é uma prova também da atividade rural. O recebimento de veneno para você pulverizar a sua plantação, tanto da prefeitura como do estado, empresa estatal, isso também é uma prova que você vai poder utilizar. Comprovante de recebimento de assistência ou de acompanhamento em empresa de assistência técnica e extensão rural. Então, por exemplo, tem um programa aqui no Ceará que é a Hora de Plantar. O governo do estado ele fornece anualmente sementes para o agricultor familiar, né, para que ele possa desenvolver o seu plantio, milho, feijão, sorgo, o que seja. Então, isso também serve, o programa A Hora de Plantar. Se você é do Ceará, só uma dica, se você perdeu os comprovantes, se vocês estão ilegíveis, o que você pode fazer? Você pode se dirigir até a Imatese e pegar uma segunda via. Lá, eles vão fornecer um extrato completo de todos os anos em que você recebeu esse documento, tá bom? O Seguro Safra é nacional, pela Caixa Econômica, ela paga, né, esse benefício. Você pode, aquele comprovantezinho que você paga, o Seguro Safra, e se você tiver recebido, o comprovante que você recebeu. Então, são duas provas aí que você pode estar utilizando. Aqui no Nordeste, nós temos o Banco do Nordeste, né, e que ele desenvolve um sistema de financiamento que é o Agro Amigo. Então, são para pequenos produtores rurais, destinados. Então, quem participar do Agro Amigo do Banco do Nordeste, ou se você tiver algum banco de desenvolvimento regional, onde você mora,
também, se for voltado para o agricultor, também. Empréstimo no Banco do Brasil, como produtor rural, também você pode utilizar. O Banco do Brasil é nacional, então, para qualquer lugar do Brasil, isso daí também serve, né? A cédula de crédito rural que você utilizou, se você hipotecou a sua propriedade rural, no empréstimo que você fez, também vai servir. Tem um cartãozinho do Banco do Brasil, que é o cartãozinho tem assim, DAP, que tem até como se fosse uma imagem de uma plantação. Quem tiver esse cartão de crédito também é uma prova rural. A própria fatura desse cartão, provando que você comprou arame farpado, na fatura desse cartão comprovando que você pagou, sei lá, comprou veneno, alguma coisa voltada ao trabalho rural, um cano para você irrigar a sua plantação, enfim, também é prova rural. Escritura pública de imóvel rural. Se você comprou qualquer propriedade e registrou em cartório através de uma escritura pública, essa documentação também vai servir como prova rural. Mas se não tivesse sido escritura, tivesse sido um contrato particular de compra e venda, também vai servir, desde que ele tenha sido registrado em cartório. Aí o INSS, vale lembrar, ele só vai considerar o período do registro em cartório dali para frente, ele não considera antes, tá? Ainda que tenha outra data antes, ele só vai considerar o período do registro em cartório em diante. Isso de imóvel rural, né? Não é qualquer imóvel, imóvel é uma fazenda, tem que ser uma propriedade rural. Registros em processos administrativos ou judiciais, inclusive inquéritos policiais, testemunhas, em que o indivíduo tenha figurado aí como autor ou réu. Por exemplo, se você perdeu a documentação, quem nunca fez isso? Você perde seu documento, vai à delegacia de polícia, registra um boletim de ocorrência para poder você tirar, segundo devido, os seus documentos. Se você fez isso e declarou que a sua profissão era agricultor, você vai poder ou pegar, se você tiver guardado esse boletim de ocorrência, ou se dirigir à delegacia de polícia na qual você fez esse pedido e pedir uma segunda via. Vai mostrar lá, vamos supor, o seu José dos Anzóis Pereira, no ano de 2008, esteve aqui, fez um BO e declarou que a profissão era agricultor. Então você já tem, em 2008, uma prova rural para você utilizar no INSS. Se você... um processo judicial, uma coisa bem simples, vamos supor, uma pensão alimentícia, alguma coisa que você tenha sido, você é uma mulher, por exemplo, e tem um filho, e representando seu filho, você ingressou com a ação aí de alimentos contra o pai da criança, né? Aí tem que dizer a mãe da criança, profissão agricultora, se tiver esse documento, já serve também. Se você se divorciou, né, judicialmente, e se tiver aí como uma das partes do processo seu nome como agricultor, também serve. Então, todos os processos que você tiver entrado na justiça, você lembra, tente lembrar, fazer esse exercício e ver aí a profissão que tem em cada um deles, tá bom? Vamos ver aqui. Ficha ou registro em livros de casas de saúde, hospitais, postos de saúde. O que pode ser aqui? A ficha do posto de saúde, que tem o seu endereço, nome completo, a sua profissão como agricultor. Se tiver um prontuário médico e tem a profissão como agricultor, veja bem, muitas vezes no prontuário a profissão agricultor ela não aparece, mas às vezes o médico, quando ele vai preencher, o enfermeiro, quando ele vai fazer o preenchimento desse prontuário, ele menciona indiretamente que você que você trabalha na agricultura. Vamos supor, fulano de tal, relatadores que não conseguia mais trabalhar, fazendo esforço na agricultura e tal, embora não apareça no próprio cabeçalho do documento, mas no conteúdo muitas vezes aparece, então fique atento a isso daí. Recibo e compras título de propriedade de imóvel rural. Se você registrou imóvel, recebeu do Estado, né? Muitas vezes o Estado ele concede o domínio do imóvel ao agricultor, ele está ocupando esse imóvel há bastante tempo e o Estado ele concede. Pelo menos no Ceará a gente já teve exemplos disso daí. Se você tiver esse título de propriedade, né, domínio do imóvel concedido pelo Estado, se você comprou e registrou essa propriedade em cartório, também certamente vai poder utilizar isso daí. O INCRA da terra, se você tem um documento da terra, um INCRA, se você é contribuinte aí do INCRA, paga o ITR, também é uma prova da atividade rural. O CCIR, né? O CAR, né? Qualquer documento aí que associe você com um proprietário ou possuidor dessa terra também vai servir.
Ficha de sindicato rural, aquela ficha em que você se associou ao sindicato de trabalhadores rurais, também ela vai servir. Também vão servir os comprovantes de pagamento do sindicato. Se você pagou aqueles canhotinhos, aquele comprovante, também eles vão servir. Qualquer sindicato rural também vale para qualquer associação, não só para sindicatos, também vale para associações. Então a ficha da associação rural, a carteirinha da associação rural e os comprovantes de pagamento também dessa associação rural. Então fique atento também a esses documentos. Ah, mas eu ouvi dizer que a documentação do sindicato ela não tem mais validade no INSS. O que não tem mais validade no INSS é aquela declaração que o sindicato fornecia para o INSS, quando você ia fazer um pedido de um benefício rural. Isso é que não vale mais. Mas se você tem a sua carteirinha antiga, se você tem os seus comprovantes de pagamento já antigos e quer levar ao INSS, não tem problema nenhum. Dá para você usar sim, tá bom? Registro em livros de entidades religiosas, quando da participação em batismo, crisma, casamentos ou outros sacramentos, qualquer documento da igreja em que você apareça como agricultor. Se você foi testemunha de um casamento na igreja, se você tem um batistério do seu afilhado, tem a sua profissão como agricultor, também vai servir um documento fornecido pela igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou me referindo à igreja católica unicamente. Qualquer religião, independentemente, você vai poder utilizar isso daí. Então, você tenta aí adaptar a sua realidade, né, nessa questão. Vamos supor, uma certidão de casamento religioso. Se houver a profissão do nubente, né, da pessoa que vai estar casando como agricultor, você pode utilizar sim como prova do INSS. Então, vocês estão observando aí que é uma infinidade de documentos que aposto que muitos desses você sequer sabia que poderia utilizar, que você vai estar podendo levar até o INSS. Registro em documentos de associações de produtores rurais, comunitários, recreativos, desportivos, religiosos, em que o cliente ele apareça como agricultor. Se tiver isso daí, dá para poder utilizar aí essa prova. Se você fizer parte de uma associação rural, só pelo fato de já ser rural, e você fizer parte de uma prova. Ou então, se você fizer parte de outra associação, uma não rural, mas você aparecer como agricultor, se tiver uma profissão, a sua ficha, também vai servir isso daí. Se você fizer parte de um clube, vamos supor que você paga uma mensalidade para um clube para você utilizar, o clube aquele que você vai final de semana, por exemplo, que tiver o seu nome como agricultor, você vai poder utilizar isso daí também. Associação do seu bairro, associação da sua comunidade rural, tudo isso você vai poder utilizar como prova. Vamos supor, muitas associações, elas promovem cursos para os agricultores. Se você fizer parte de um curso da área rural, por exemplo, você fez parte e você recebeu o certificado do curso que você fez, você também vai poder utilizar esse documento como prova rural. Ficha de atendimento médico odontológico em que o cliente apareça como agricultor. Nesse caso também é um documento da ficha que o prontuário médico do hospital ou da clínica médica em que você foi atendido, e se aparecer aí no cabeçalho do documento a sua profissão agricultor, ou se tiver alguma relação no prontuário ao trabalho na agricultura, também ela vai servir, tá certo? Então, essa acabou se estendendo um pouco o vídeo, mas procurei aí trazer vários exemplos de provas rurais que vocês podem estar procurando. Deixarei então repetindo o link para você pegar a sua DAP na internet, o link para você pegar a sua declaração no Tribunal Superior Eleitoral, e você também vai poder estar tendo acesso aí a essa listagem aí de documentos, tá ok? Então um grande abraço e até a próxima.